Hoje eu vou te falar justamente o contrário do que você aprendeu. É, a gente aprendeu desde criança que agradar é o foco. Você agrada todo mundo desde que você nasceu, porque a função de uma criança é ficar quieta. A boa notícia é que você agora não é mais criança e que sim, a gente pode desagradar as pessoas sim. Gente, não repara aqui, tô com o sofá meio improvisado aqui no chão, porque eu mudei recente, não tem sofá. Mas vamos focar aqui, né? Bom, meu nome é Pamela e esse é o meu canal. Ah, vocês vão ouvir um barulho de obra, porque elas não param. Mas vamos lá, vamos ao que importa. Eu queria dizer isso para vocês porque eu percebi que desagradar não é muito a gente não tá muito, não lida muito bem com desagradar as pessoas. E quando a gente vai ficando adulto e aprofundando no autoconhecimento, você vai percebendo que é impossível você viver uma vida autêntica, uma vida sua, sem que você desagrade algumas pessoas. E eu vou te falar, não é por querer. Então você vai aprender a desagradar porque você vai desagradar automaticamente quando você começar a pôr limites para viver a sua vida. Quando você começa a colocar limites para viver a sua vida da maneira mais original e mais feliz para você, original no sentido de esta vida é minha, eu tomo posse dela, sabe? Quando você vai pôr esses limites, gente, a quantidade de pessoas que vai ficar desagradada ao seu redor pode ser até pessoas muito próximas de você, porque você vai falando nãos e vai falando cada vez mais nãos, porque o seu tempo vai ficando mais escasso para distribuir ele com outras pessoas. Afinal de contas, agora você é a prioridade, não é mais agradar todo mundo. Por isso que nesse vídeo eu quero te ensinar uma maneira mais fácil de desagradar, se é que pode existir isso, mas é uma maneira mais consciente. É tipo assim, olha, você tá desagradado. Eu sei que você tá desagradado, que você não tá gostando do que eu tô fazendo. Eu tenho consciência disso, mas infelizmente eu vou ter que deixar. Infelizmente eu vou ter que deixar com você o seu desagrado. Eu não posso pegar pra mim, porque eu não posso fazer nada com isso. Quando eu falar pra você não posso, eu não posso. Quando eu falar pra você não quero, eu não quero. Não vou, eu não vou. Faça você as caras e bocas que você tem que fazer. Quando você põe limites, é isso que acontece. E é isso que você fala inconscientemente para o mundo. Olha, pessoal, agora eu sou importante. E aí eu listei essa questão da gente não ser mais criança. Adulto, adulto desagrada, tá bom? Criança, a criança obediente, a criança treinada, a criança quietinha, ela não desagrada, mas você não é criança mais. Vamos falar no adulto. Olha, você vai ter que lidar com o desconforto da pessoa. Não pense que é fácil, gente, porque você foi tão treinado a deixar todo mundo confortável, que é muito mais fácil para você lidar com o seu desconforto. Você prefere que você fique desconfortável a fazer alguém ficar desconfortável. E aí começa o trabalho. Aí começa o trabalho, porque você vai perceber que, infelizmente, você não estava se amando até então. É muito mais fácil para você falar não para você do que falar não para outra pessoa. Lembrando que os outros não são seus inimigos, não é isso que eu quero trazer nesse vídeo. Eu quero trazer para você que, de repente, as pessoas vão ficar desconfortáveis. E olha, passa. E passa rápido, geralmente, tá? Não é tão difícil para você deixar que esse desconforto fique no limbo dos desconfortos alheios, porque vai passar. Agora, pode ser mais difícil quando você fala não para você. Por quê? Porque você vai ficar se martirizando. Poxa vida, eu não queria ir, eu vou. Poxa vida, eu não queria falar assim, eu falei sim. Por que eu tô fazendo isso comigo? Eu acho que o não para nós, ele é muito mais doído, ele é muito mais sofrido, apesar de que no começo você vai sentir mais desconforto em falar não para o outro do que para você. Mas não tem problema, isso é treinável. O começo vai ser um pouco mais difícil, mas você vai treinando, treinando. E a cada não que você for dando, a cada sim também, olha, eu quero fazer isso. Mesmo quando ninguém quiser fazer, você quer fazer, você vai lá e faz. Tudo isso vai ser muito alinhado com você, com a sua essência, com eu vou me agradar. E aí, se o outro ficar agradado, que bom. Mas se não ficar, tudo bem, entendeu? Quais são os desconfortos que você vai enfrentar? Eu quis trazer justamente essa parte porque tem alguns que são mais fortes. Na sua vida, você vai perceber outros. Eu trouxe os mais fortes na minha vida, os que eu passei. E, gente, é uma coisa que ao longo do tempo vai ficando mais fácil.
E aí você vai até deixando de perceber que deixou pessoas desconfortáveis. Mas todo mundo finge tão bem que geralmente para você ver que a pessoa ficou desconfortável, é porque ela ficou desconfortável mesmo. Mas você vai perceber ao longo da sua caminhada. Um deles, que para mim é o primeiro, é: você só pode controlar as suas emoções. E olha que a gente faz isso bem mal. E fazendo isso bem mal, eu te pergunto, você pode controlar as emoções do outro? Se as suas você controla porcamente? Desculpa a palavra, mas é a verdade. Não, você não pode. Então, fulano me chamou para ir em tal lugar e eu não quero ir. Você quer ir? Não quero ir. Nossa, hoje eu não vou querer. Hoje eu não quero. Hoje eu não posso. E aí a pessoa pode ficar irritada. A pessoa pode ficar triste. A pessoa pode ficar tantas coisas. E é sua obrigação com você não tentar controlar a emoção do outro. O máximo que você pode fazer é falar educadamente que não quer, que não vai, que não pode, que muito obrigado por isso, mas eu prefiro aquilo. E talvez a pessoa fique com vários sentimentos a respeito. E aí você vai, nesse momento, entender que esse sentimento é do outro, não é meu. O meu sentimento foi o que eu externalizei. Olha, não vai dar. Hoje eu não consigo, tudo isso que eu já falei. Isso cabe a você. O que o outro sentiu cabe a ele. Quando a gente fala assim, eu sou eternamente responsável por aquilo que eu cativo. Essa frase geralmente vem com tantos pormenores, porque a minha intenção é qual? Eu não tenho intenção de te deixar mal, não tenho intenção de te deixar magoada, eu não tenho intenção em nada disso. E eu sinto muito se você sentiu isso. Eu sinto muito mesmo, mas não é a minha intenção. E você segue o baile. Porque você não vai poder ficar a todo momento perguntando, não, falando, como é que você tá com aquilo que eu te falei? Tá tudo bem? Tá tudo bem pra você? Ah, o que é isso, gente? Você vai ficar pedindo permissão pra viver? Licença pra viver? Não, não funciona assim. Se você quer viver sua vida de forma autêntica, não funciona desse jeito. Com todo respeito, você vai impor os seus limites às pessoas. Aquelas que te rodeiam, aos seus amigos, aos seus familiares, aquelas que estão chegando, porque, opa, aqui não é a terra de ninguém, né? Aqui não é a casa da mãe Joana, aqui é a minha vida. E um segundo ponto aqui que eu listei desses vários desconfortos que você pode gerar é: você pode ser mal visto. Ha! Agora você vai ter que ficar com essa. Será que você aguenta ser mal visto? Eu lembro que teve um momento que eu tenho uma família relativamente grande, porque eu tenho 3 irmãos. Uma irmã mais 2 irmãos. E vai ter um momento que você não vai conseguir estender a mão para todo mundo. E como eu sou a mais velha, geralmente eu sempre fui a pessoa que estava ali meio que para dar suporte para todo mundo. Conforme eu fui me priorizando, o meu tempo para ser suporte dos outros foi diminuindo. Porque eu fui colocando coisas para eu fazer com o meu tempo. Então, eu trabalho, eu estudo, eu faço aula de inglês, faço várias outras coisas e tenho a minha própria vida. E aí você vai perceber que no início você pode ser vista como egoísta. E para uma sociedade em que o egoísmo, de fato, o egoísmo em si é verdadeiramente prejudicial, mas a gente confunde muito o meu eu individual com o egoísmo, a minha vida particular com o egoísmo. E aí a gente não está levando ao pé da letra a palavra egoísmo. Tudo o que a pessoa deseja fazer por ela é egoísmo, e não é. Não é. E você vai, às vezes, ter que ser mal vista, porque a interpretação de egoísmo para outras pessoas é errônea, é muito errada. E eu não sou o tipo de pessoa que fica discutindo isso. Eu não fico discutindo com a pessoa a terminologia das palavras. Então, talvez você seja vista como egoísta. E eu sei, e você sabe, que você não é. Que você não é. E você pode até externalizar isso. Olha, não é isso, não é bem isso. Eu não sou egoísta, mas se você quer pensar assim, tudo bem. E aí você vai ter que lidar com essa parada de talvez você ser mal vista. Ah, mas fulano agora ficou metida, ela não vai em lugar nenhum. Agora eu tenho filtro, né? Agora realmente só vou onde me cabe. E aí você tem que. Ai, gente, a gente tem que lidar com isso, não tem o que fazer. E um terceiro ponto aqui que eu acho também que é, nossa, olha, se você tá gostando, deixe seu comentário aqui. Qual que é desses que mais te pega? Eu vou deixar esse terceiro ponto. Então a gente falou do primeiro, dos desconfortos que você pode causar, que é você só pode controlar suas emoções. A emoção que o outro vai ter quando você colocar seus limites não é necessariamente da sua conta. É uma emoção que ela tem que lidar. Com todo respeito, com todo amor, você coloca os seus limites. Não é a sua intenção gerar o desconforto, mas ele vai e pode ser gerado. O segundo ponto é, você pode ser mal vista, que é o que eu acabei de falar agora, e você tem que lidar com isso. Nossa, eu não sou mais, aos olhos das pessoas, eu não sou mais aquela princesinha querida. Você não é mais.
É isso, entendeu? E que delícia, porque a gente é dual, a gente é do quente, a gente é do frio, a gente não dá para ser boazinha sempre, sabe? Não queira mais esse rótulo da menina boazinha, da criança quietinha, sabe? Se estão te rotulando, aí é com as pessoas, mas não seja você a pessoa que te rotula. Você pode ser sim a vilã e a mocinha no mesmo dia. Depende do ponto de vista. Então, suporte ser mal vista por algumas pessoas. E o terceiro e último é, de repente na sua vida, você está tomando algumas decisões que podem incomodar e que pode gerar um desconforto. E nesses momentos você vai perceber que você fica talvez sem apoio. Porque pode ser que a pessoa que te dava suporte, a pessoa que sempre foi o seu apoio, talvez na sua família, talvez nas suas amizades, em algum momento pode ser que ela fique desconfortável com você. E você vai sentir que não tem apoio para fazer o que você queria tanto fazer. E quando eu falo apoio, não é um consentimento, um conselho, sabe? Apoio é você simplesmente sentir que você não tem mais o chão. E eu vou te falar uma coisa que eu aprendi. Você tem você mesmo. Porque se você se tem, você tem apoio. Se você se tem, você é o seu chão. Se você se tem, você é o seu refúgio. Não espere que as pessoas te apoiem em tudo que você for fazer. Porque eu percebi a duras penas que, mesmo quando muitas pessoas me apoiavam, eu não tinha o meu apoio. E quando você não tem o seu apoio, não interessa quantas mil pessoas estão te apoiando, você não faz, você não vai, porque você está sempre buscando a aceitação do entorno, mas a aceitação que você está atrás é a sua. Você está atrás da sua aceitação, da sua aprovação, e você não se tem. Porque quando você se tem, você se aceita, você se aprova, você não precisa do apoio das outras pessoas. Então, quando você entender isso, que eu quero fazer algo, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, o quanto eu estou me apoiando, o quanto eu aceito isso aqui que eu tenho, aí o negócio vai fluir. Mas enquanto você esperar que os outros façam isso para você, mesmo quando eles fizerem, não vai para frente, porque você precisa ter a si mesmo. Você precisa ser a sua melhor amiga, o seu refúgio, o seu chão. Então, esses são os desconfortos que você pode causar nas pessoas. E esse último, inclusive, pode ser um desconforto que a causa do desconforto seja, já que você vai fazer, eu não te apoio nisso. A pessoa ficou tão desconfortável que ela retira o apoio que ela ia te dar. E aí, você veja com você o quanto é importante eu fazer isso para mim. Porque se é muito importante, como eu penso que é, senão você não estaria aqui nesse vídeo, eu farei por mim, com ou sem o seu apoio. É isso, gente. Foram palavras fortes. Eu estou muito feliz de ter feito esse vídeo aqui para vocês, porque eu gostaria de ter visto esse vídeo quando eu comecei nesse processo de autoconhecimento. Quando eu comecei a perceber que, nossa, eu vou ter que sustentar o desconforto alheio. E tá tudo bem, porque o que eu não aceito mais é eu ficar desconfortável para que outros fiquem confortáveis. Se eu ficar confortável e o outro também, show de bola. Mas se para que o outro fique confortável, eu tenha que ficar desconfortável, não mais, porque a gente não é mais criança. Agora a gente é adulto. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!